Ótimo. Geisiane, né, Andréia, boa noite, né, para vocês, para toda a comunidade, todos os participantes, né, deste encontro. É com grande prazer, né, que a gente recebe a professora Andréia conosco neste momento. A gente parabeniza a professora Geisiane e agradece, né, a ambas pela iniciativa, né. Eu acho que, sobretudo nesse momento que a gente tem vivido, a gente tem observado, né, a importância deste tema, né, na vida cotidiana, né? Então, assim, através do isolamento, a gente muitas vezes tem percebido como que a atividade física, o bem-estar, a saúde, né, do corpo, né, e da mente, como que isso faz a diferença, né? Então, assim, eu parabenizo, né, a Geisiane pela iniciativa e agradeço a professora Andréia em nome de toda a comunidade, tá? A gente... Né, e agradecida por você estar presente conosco, tá? Eu desejo um ótimo encontro, né, para todos. Estou aqui à disposição, com grande prazer, tá? Que a gente está aqui neste momento com vocês. Um abraço e, né, muito obrigada. Obrigada. Sem a colaboração da escola, sem o apoio, esse momento não seria possível. E em todo momento nós recebemos o apoio de toda a direção, de toda a equipe escolar. Eu quero desde já agradecer. Muito obrigada, Andréia. E nesse momento, eu gostaria de fazer a apresentação da nossa palestrante. Deixa eu voltar aqui o meu vídeo. Isso. A Andréia, né, que irá apresentar para vocês aqui hoje a palestra intitulada Explorando os benefícios das atividades físicas para a manutenção da saúde, prevenção e tratamento ao câncer, né, que é associando exercício físico e manutenção da saúde. Ela é graduada em Educação Física pela UFMA, especialista em treinamento esportivo pela Faculdade Pitágoras, mestre em Saúde do Adulto e da Criança pela UFMA, especialista em Gestão em Saúde pela Universidade Estadual do Maranhão, doutoranda em Ciências da Motricidade na Universidade Estadual Paulista, Unesp, com estágio no Instituto do Coração. É membro do grupo de pesquisa em dor do Departamento de Medicina na UFMA, também do Centro de Estudo e Laboratório de Avaliação Física e Prescrição de Atividade Motora. Então, a Andréia, nesse momento, ela está com a palavra para iniciar sua palestra. Andréia? Oi, então vamos lá, né? Gente, eu queria primeiro agradecer, tá, a Geisiane pelo convite, né, em participar e falar desse tema que eu particularmente gosto muito, desde a primeira vez que eu estudei, eu não quis mais parar, né, pensei por alguns momentos, mas sempre com aquela vontade de voltar e continuei estudando desde a graduação, então para mim é um prazer sempre estar falando de exercício, mais especificamente de exercício e câncer, né? E queria agradecer também à escola, a diretora, que é a Andréia também, tá? Não sei se eu pronuncio certo, né? Edshof, né? Parabéns pela iniciativa de vocês, de estarem fazendo essa conferência, falando de temas de saúde pública, isso é muito relevante para a sociedade e muda, né, o cotidiano, provavelmente por meio de palestras que são educativas, tá? Eu espero que o nosso encontro aqui seja uma conversa, tá? Que é sempre, o ensino é sempre mútuo, né? A gente ensina e ao mesmo tempo acaba aprendendo, né? Que é o processo de ensino-aprendizagem. Então, eu espero que, se vocês tiverem dúvidas, se quiserem falar durante a apresentação, fiquem à vontade. Eu não estou acompanhando aqui diretamente o Face, tá? Mas a Geise está acompanhando o chat no Facebook. E aí ela pode estar falando e eu vou acompanhando. Não vai dar para me acompanhar aqui também o chat do Meeting, né? Só que aí, no caso, eu estou ouvindo, aí qualquer coisa tu me interrompe, Geise, e a gente para e vai respondendo, vai conversando, tá? Porque é importante todo mundo criar conhecimento, tá? Que é o nosso foco. Então, vamos lá. Tá? Então, a palestra hoje é sobre exercício, é um tema amplo, né? Exercício e saúde. Quando a gente fala exercício e saúde, é uma gama de informação, né? Muita informação.
E aí a gente vai falar um pouquinho da atividade física de forma geral, tá? E na prevenção e tratamento mais especificamente do câncer, tá? Eu trouxe alguns artigos que são bases na ciência da parte de treinamento e câncer, tá? Por conta do tempo a gente não tem como aprofundar muito, e o câncer, existem vários tipos de câncer, então cada câncer tem uma especificidade, e aí eu vou falar um pouco de forma mais geral do câncer, porque cada câncer, dependendo da sua região, vai ter especificidade, vai ter a forma de tratamento, vai ter a questão biológica, né? E aí também vou trazer um pouquinho dos estudos que eu já realizei aí nas instituições e realizo, tá? Então, a gente vai dividir nosso conteúdo como, né, para a gente tentar abordar. Primeiro, a gente quer entender quais os efeitos do treinamento físico e atividade física na saúde. Será que o que é treinamento, o que é atividade física? É a mesma coisa? Primeira coisa é essa, né, que às vezes a gente diz assim, vou começar a andar mais. Será que andar mais é treinamento físico? Vou ficar mais tempo em esforço, né? Vou fazer mais coisas dentro de casa. Isso é um treinamento, né? Às vezes a gente fala assim, eu já treino, eu subi dessa escada várias vezes. Isso é treinamento, né? Então, a primeira coisa é responder isso. E essas duas coisas melhoram a saúde, né? Já que elas são diferentes, né? Pela pergunta já dá para perceber que elas são diferentes. Será que isso melhora algo na saúde? E em pacientes com câncer, será que existe algum benefício, né? Porque quando a gente fala do paciente com câncer, a gente sabe que ele tem vários efeitos adversos, como fadiga, que é o cansaço, né? Por exemplo, a dor, que ele sente muito dor, principalmente onde foi tirado o tumor, se ele fez cirurgia, ansiedade, depressão, vários sintomas são característicos de um paciente com câncer e, lógico, né, dependendo do tipo de câncer, vai variando esses sintomas, tá? Então, a primeira coisa treinamento físico é diferente de atividade física, tá? Mas todos os dois trazem benefícios à saúde. Lógico, cada um da sua forma, tá? E aí a ideia hoje, nós estamos em quarentena. Professora André, eu não consigo fazer treino. Infelizmente, eu não tenho condição nem para entrar numa academia, né? Porque o correto a gente sabe que é ter um profissional e tá ali do lado treinando, mas eu não tenho como. Então, se não tem como fazer um treinamento físico com um profissional, que a gente sabe que tem os princípios do treinamento, então a gente vai falar o quê? Para a sua realidade, hoje se encaixa um pouquinho mais de atividade física, tá? Então, aumento do gasto energético. Sabe quando você fica deitado? Esse é o gasto energético ali, para você sobreviver, né? Então, tudo que você faz que não é repouso, que não é ficar parado, já é um aumento da atividade física, né? Então, só você aumentar a atividade física cotidiana já vai fazer bem para a sua saúde. Eu não posso de jeito nenhum conseguir treinar esses dias, eu não tenho um profissional, mas você pode aumentar seu nível de atividade física, ficando menos parado, que a gente chama de quebra do comportamento sedentário, tá? E aí a gente vai falar mais na frente também sobre mais essa questão do paciente com câncer, né? O que acontece. Então a gente vai dividir nosso conteúdo em 3, tá? Os benefícios do exercício. O que o exercício físico proporciona? Então a gente vai entender um pouquinho do que é o câncer, a causa e o tratamento, né? Esse tratamento a gente vai falar um pouquinho do exercício, que hoje é considerado um tratamento que pode ser realizado em conjunto com o tratamento convencional, que é o tratamento que a gente chama hospitalar, e mais especificamente exercício e câncer. Então, esse aqui, né? Então hoje em dia a gente já sabe, né? Exercício físico faz bem para um monte de coisa. Diminui dor, diminui a fadiga, que eu falei para vocês que é o cansaço, aumenta a flexibilidade, a capacidade cardiorrespiratória, então você consegue, sabe, inspirar, expirar de forma melhor, você consegue, por exemplo, subir uma rampa, né, ou uma ladeira e ficar menos cansado. Isso é porque o quê? Você faz com que o seu sistema corporal, né, canse menos numa atividade mais intensa, tá? Diminui depressão, porque altera alguns hormônios que ajudam aí no controle, né? E, consequentemente, diminui depressão, tende a diminuir também a ansiedade, pode aumentar a força, né? Dependendo do estilo de treino, e melhora a imagem corporal, tá?
esse dado também são várias coisas que a gente já sabe hoje que tem comprovado. Então, a gente já sabe que o exercício melhora um monte de coisa. Quando eu falo exercício, existem vários. Ah, professora, eu não gosto de natação, não gosto de correr, mas existem vários tipos de exercícios. Tem yoga, tem natação, tem corrida, tem modalidades esportivas, tem funcional. Então, você pode fazer aquilo que você acha e que você gosta mais, né? Quando a gente fala de treino. E o melhor é você treinar. Por quê? O treino, você está ali com um profissional que ele vai entender sua individualidade biológica. Você é diferente da outra pessoa. A outra pessoa, às vezes, gosta de um treino, você gosta de outro, tá? Você tem um histórico familiar diferente, às vezes seu pai é hipertenso, o outro não, o pai dele não tem nenhum tipo de patologia, mas ele é um ex-fumante, ele é um ex-alcoólatra. Então, tudo isso vai alterar aí na sua prescrição, de entender o que pode focar aí durante o seu treino em relação à saúde, tá? Então, todas essas questões, individualidade biológica, intensidade, às vezes o que é leve para mim, vocês mesmos já devem ter percebido, vou pegar umas músicas no YouTube, uns exercícios, e vou fazer aqui, colocar e vou fazer igual. Aí a menina tá lá no YouTube fazendo exercício, né? Vamos lá! Aí dizendo que tá super leve, você tá aqui morrendo, né? Cansando. Então, o que é leve? Leve é para ela, mas para você é leve? Então, às vezes você tá do seu amigo do lado, que também não treina, mas para ele é super, né, tranquila a atividade, para o outro não. Então, a intensidade do treino depende da individualidade biológica também, depende do tanto, né, que ele já treinou ao longo da vida, da capacidade física dele, várias coisas têm inerentes, e aí o profissional de saúde ele está habilitado para isso. Mas, né, independente do treinamento físico, porque existem pessoas que treinam na academia, fazem tudo certinho, mas chegam em casa, é aquela macarronada depois do treino, né? É aquela comida exacerbada, com muita gordura, e fica o tempo todo sentada. E aí, será que adianta, né? Tudo isso? Então, tem pessoas que às vezes treinam, não melhoram, porque treina 2 vezes por semana, 3, mas o resto da semana inteira tem comportamento sedentário, né? Tem uma alimentação que não é saudável. Então, a gente sabe hoje que não é só treinar, né? A questão toda da sua rotina vai interferir na sua vida, né? Então, quanto mais você puder ser ativo, melhor. Ah, professora, eu estou de home office aqui, trabalhando em casa, eu não consigo, eu tenho que ficar 6 horas sentada trabalhando, mas você pode fazer o quê? Quebra. A cada 2 horas, para um pouco, né? Levanta, faz um alongamento, pelo menos sai um pouquinho, né? E depois volta. Existem hoje já estudos recomendando a cada 40 minutos. Nem todo mundo consegue parar durante 40 minutos. Eu mesmo, eu não gosto, eu tenho dificuldade. Geralmente eu paro a cada 2 horas, 3 horas no máximo. Até para melhorar o raciocínio, né? Mas o ideal é você ter quebras, né? Tentar parar funções, tá? E pessoas que já trabalham muito em pé, tem que fazer também, né, um relaxamento da musculatura, porque está super compensando, né? Que aí já é outra questão. Então, a gente tem esse estudo aqui, que foi realizado aqui no laboratório na Unesp, né? Parceria aí, vários autores, a Juliana Felipe, que tomou a frente para desenvolver esse estudo. E a gente fez o quê? A gente pegou, né? Existe um aparelhozinho chamado acelerômetro, que ele é o padrão ouro, ou seja, ele é o melhor tipo de instrumento para avaliar nível de atividade física. Que é aquilo que eu falei aqui para vocês. Você deixou de ficar deitada em repouso, tá? Fez qualquer atividade já, por exemplo, eu tô tendo gasto energético acima do repouso. Eu tô falando aqui, né? Então eu tô desenvolvendo, então eu tô no nível de atividade física, só que esse nível, né, um pouquinho paradinho, um pouquinho leve, comparado a outros níveis de pessoas que estão andando. Então a gente tem um relógio, tipo um relógio, parece com um relógio, né? Que a gente coloca, né, a gente entrega para a pessoa leva para casa, e para fazer essa avaliação aqui que a gente fez nesse estudo, a gente deixou cada pessoa, né, no caso aqui eram só mulheres que tinham pós-menopausa, tá? Então elas levaram para casa, ficaram 1 semana com esse aparelho em casa, que é chamado de acelerômetro.
ele mede o nível de atividade física. Então, a gente ia ver se na casa dela, o que ela fazia, né? Então, ela ia para o trabalho, ela ia com o aparelho. Ela ia, por exemplo, caminhar, ela ia com o aparelho. Ela tinha que ficar do jeitinho que ela fazia, as atividades delas comuns, e ela continuava com o aparelho. Então, a gente observou que a gente fez 3 grupos, tá? E aí a gente queria relacionar a intensidade do treino, tá? A intensidade de atividade física, desculpa. Então, diferentes intensidades, leve, moderada e o que a gente chama de moderada vigorosa, que são atividades intensas, como, por exemplo, arrastar uma mesa, arrastar um sofá, que são atividades que a gente pode chamar de moderada vigorosa, tá? Atividades que demandam de mais força, né? E atividades leves, como atividades mais cotidianas comuns, e atividades moderadas seriam, por exemplo, varrer uma casa, andar um quarteirão, e são atividades que são elaboradas assim no questionário, mas esse aparelho, ele mensura você fazendo um movimento, tá? E aí, por isso ele é padrão ouro, porque às vezes no questionário a pessoa se esquece, né? Ela acaba confundindo algumas coisas, e o aparelho não, ele tá ali quantificando tudo. E a gente viu o quê? A intensidade dessa atividade física, tá? E aí quis ver também a qualidade de vida dessas mulheres. Será que pessoas que fazem atividade física tal têm qualidade de vida como, tá? Então a gente analisou isso. O que a gente observou aqui no laboratório? Né? Existem a qualidade de vida. A gente pode falar da qualidade de vida total, que significa esse score total aqui, né? Que seriam todos os domínios da qualidade de vida. Aí dentro da qualidade de vida tem a qualidade de vida, por exemplo, será que ela tem uma boa capacidade funcional dentro da qualidade de vida dela? Limitações, dor, estado geral, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais, saúde mental. Então, o que a gente viu? Tinha atividade física leve, né, que aqui moderada, e a moderada vigorosa. Todas essas atividades, né, quem fazia leve, quem fazia moderada vigorosa, todas tiveram relação com a qualidade de vida, tá? Ou seja, a qualidade de vida está associada com o nível de atividade física que você faz no seu cotidiano. Você está fazendo atividade física em casa, só o fato de você estar sentado 3 horas, levanta, isso vai melhorar a sua qualidade de vida. Isso tem relação com a sua qualidade de vida, tende a melhorar, tá? Por quê? Porque aqui é positivo, então quanto melhor a qualidade de vida, tem que ser melhor também aí o nível de atividade física. E o que a gente observou? Que quando a gente via a qualidade física, nível de atividade física leve, tá? Então, pessoas que faziam atividade física leve, não era aquela pessoa que fazia grande esforço, não, é que fazia muito tempo, mas fazia leve. Ela teve melhores domínios da qualidade de vida. Ou seja, pessoas que fazem atividade física, né, leve, que são atividades mais devagar, mas elas fazem por mais tempo, né, elas conseguem ter melhor qualidade de vida. Aqui, né, o R, que no caso é a relação, ela estava maior, tá? Nos domínios da qualidade de vida, e aqui a gente teve 4 domínios, quando nos outros a gente só teve 3. Mesmo, olha só, quem fazia atividade física moderada vigorosa, que é pesada, né? Ela tinha o quê? Menos quantidades de domínios, e a relação era menor. Né? Então, a relação era menor, ou seja, fazer atividade física intensa, mas por pouco tempo, não diz muita coisa para a qualidade de vida, né? Então, se você quer melhorar sua qualidade de vida em geral, o recomendado aqui, principalmente para mulheres na menopausa, é fazer atividade física, quebrar comportamentos sedentários, ser mais ativo possível com atividade física leve. Lógico que atividade física moderada é bom, é ótimo, mas não adianta você fazer atividade física moderada por pouco tempo. E o resto do dia, o resto da semana, você não fazer nada. E aí o que a gente viu, né, também? Que todas as... Só um momentinho aqui.
E todos os domínios, né? Aqui, ó, a gente tem 3 tercis, a gente pegou, né? Tinham 111, se eu não me engano, mulheres, cada nível de atividade física eram 28. Então, essas 28 mulheres, a gente viu elas fazendo atividade física, né? O nível. Dentro da atividade física leve, o primeiro tercio, o segundo tercio, o terceiro tercio era por tempo, né? Ou seja, aqui era quem fazia menos atividade, aqui era quem fazia mais ou menos, e aqui era quem fazia muito. Quanto maior esse quadrado, né, esse retângulo, na verdade, melhor. Então, quanto maior o número da qualidade de vida, melhor qualidade de vida a pessoa tem. Então, a gente percebia o quê? Que quem fazia mais tempo de atividade física leve teve diferença de quem fazia menos, tá? Ou seja, a qualidade de vida dessa pessoa aqui tende a ser menor. Isso foi para todos. Ó, todos os domínios, quem fazia mais tempo tinha maior qualidade de vida, né? Então, ou seja, fazer atividade física leve, bom, mas fazer por muito tempo. Aí tem gente, eu tô fazendo atividade física, mas faz por um pouquinho de tempo, né? Então, o ideal é você fazer o máximo possível durante o seu dia, tá? Isso também a gente conseguiu encontrar para atividade física moderada, tá? Então, quem fazia mais tempo, que é o G3, sempre ele faz mais tempo de atividade física, olha só, ele fazia aqui 606 minutos de atividade física por semana, quanto o G1 só 72, tá? Eles tinham melhores qualidade de vida, eram mais altos os números, ó, 80 para 53, 81 para 61, então sempre a qualidade de vida de quem faz mais tempo, tanto leve, moderada, quanto vigorosa, que é o próximo, tende a ser melhor. Só que no moderado, alguns domínios não tiveram diferença, tá? E no vigoroso, também, né, todos que faziam mais tempo, geralmente, todos tiveram diferença significante de quem fez menos tempo, ou seja, fazer mais tempo de atividade física, eu não estou falando de atividade física, lembrando, são atividades cotidianas, não é treinamento, tá? Treinamento tem uma sistematização, é como profissional, estou falando da atividade cotidiana. Eu estou falando aqui da importância de você ser ativo durante o dia, né? Além da importância de treinar, né, como profissional, existe essa grande importância de ser ativo durante o dia. Tá? Então, você está em casa na quarentena, mas você pode ser ativo dentro de casa. Isso já vai melhorar a sua qualidade de vida. E existe comprovação disso, tá? Então, e quando a gente fala do câncer, né? Então, a gente viu lá, atividade física, pessoas, né, sem câncer aqui, só pessoas, mulheres pós-menopausa, melhora. Já existem vários estudos também falando que o nível de atividade física melhora. Então, o negócio é se movimentar. Não tenho como ir na academia, não tenho como ir para o parque correr, professora, não tenho, mas você pode se movimentar dentro de casa, tá? Você pode andar, você tem que criar coisas para fazer movimento, tá? Você já começar a fazer isso, você já muda seu estilo de vida e já começa a ter melhoria na saúde. Lógico, pode fazer isso e treinar melhor ainda, tá? Que é o que a gente vai mostrar. E quando a gente fala de paciente, aí que tem que ser mesmo um treinamento, porque existe todo um suporte para o paciente por conta das limitações dele, tá? A gente fala de câncer, né? A gente vai falar do paciente com câncer, mas primeiro, o que é câncer, né? Câncer tem a palavra carquino, né? O que significa carquino? Então, Hipócrates, lá muito antes de Cristo, né, foi a primeira pessoa que nomeou a palavra câncer, né? Que aí no grego se chama carquino. E o que é esse carquino? É porque o tumor ele se assemelhava ao aspecto, ao desenho de um caranguejo, né? Porque ele tinha, como se fosse, a célula tinha pernas, né? Como se fosse junções da própria células que iam disseminando, né, para outras regiões. Então, isso foi chamado de carquino pela primeira vez, que hoje para a gente é chamado de câncer no grego, essa palavra, e o Hipócrates é o pai da medicina que descobriu e nomeou primeiramente isso, né? Descobriu de forma científica relatando, né?
Então, né, existem os tumores, e hoje a gente sabe que tem essa derivação do que é benigno, que é maligno, e às vezes a gente tem um tumor, né, que pode não ser maligno, né? Então, o que caracteriza quando é maligno e quando não é maligno? Geralmente, o benigno, ele não cresce de forma descontrolada, ele consegue ser equilibrado, o crescimento dele. Então, ele não causa danos também. A pessoa consegue viver normalmente, sem precisar de nenhum tratamento, na maioria das vezes, e ele não tem esse crescimento desordenado, onde a célula maligna, ela se alimenta às vezes mais forte do que a benigna, né? Então, ele tem esse crescimento bem controlado aí. Já o maligno, não. Ele tende a ter um crescimento que o sistema não consegue controlar, né? Ele consegue crescer de forma intensa e consegue fazer uma desordem ali no órgão, tá? Onde ele está alojado. E aí, né? Então, o que a gente diferencia mesmo? Então, o benigno, que a gente já pelo INCA, né? Ele é formado por células bem diferenciadas, semelhantes ao do tecido normal. Então, uma estrutura típica do tecido de origem. Já o maligno, não. Tá? Ele tem diferenças, tá? E no tecido normal, ele é atípico, né, e tem várias diferenciações. O benigno, ele tem um crescimento progressivo, ele pode regredir, tá? Então, você pode ter um tumor ali que é benigno, de repente ele começa a diminuir, às vezes com uma alimentação saudável diminui muito rápido, com ser mais ativo, enfim, várias coisas, ou com um tratamento mais, menos agressivo. Já o maligno, ele cresce muito rápido, ele tem uma velocidade no crescimento, e ele tem mitoses, ou seja, crescimentos dentro das células que são mais rápidas, né? Que a meiose, a mitose, ela cresce, tem meiose, mitose, e elas começam a crescer de formas numerosas, né? Então, existe muito cromossomo crescendo aí de DNA, e aí começa a ter proliferação dessas células, né? A massa do tumor benigno é diferenciada, ela é expansiva, né? E não invade e nem filtra tecidos. Já a do maligno é delimitada. O local, às vezes, é invasivo e filtra tecidos. E aqui no benigno, não ocorre metástase, tá? A metástase é a passagem de uma célula, né? Por exemplo, o órgão está ali num tecido, numa célula, e ele não fica passando para outras regiões, tá? E já no maligno isso é presente. E aí, né, então a gente tem uma célula normal, né, e a gente começa a ver uma célula cancerógena que ela começa a ser diferente, ela começa a se multiplicar mais rápido, com velocidade, e lógico, essa célula cancerógena, ela altera esse tecido, que aí forma um tumor, e começa a invadir outros tecidos. Essa invasão de outros tecidos, a gente vai considerar mais de metástase, tá? Professora, na célula normal, que é a célula que um tumor benigno, ele não tem alteração e passagem, tem, né, que eles chamam de hiperplasia, metaplasia e displasia, que são crescimentos que são comuns de uma célula benigna, tá? Tem, na maligna tem, mas também tem a metástase, né? E aí, olha que a gente tem um tumor, né? Aqui é a origem do tumor, e aí tem as ramificações sanguíneas, né, que estão filtrando, nutrindo qualquer célula, porque todas as células são nutridas, e aí esse tumor, ele começa a proliferar. Quando ele começa a se proliferar, ele começa a ir pelas veias, pelas artérias, né, para outros tecidos. Professora, mas o sistema nosso corporal nos defende? Defende. Nosso sistema é tão bonito que ele começa a defender. E aí ele defende geralmente com o sistema imunológico, né, que aí tem as respostas do sistema imunológico, são respostas inatas, adquiridas, mas mesmo assim, muitas das vezes, essa célula começa a ficar tão forte que mesmo com o teu sistema corporal tentando agredir a célula, ela consegue ter força e passar para outro tecido. E aí ela começa a gerar outro tumor e de se desenvolver em outros tecidos, tá? Outros órgãos. E aí, né, por que o câncer está aumentando tanto, né? A gente está falando muito de Covid. As pessoas estão deixando de se preocupar, entre aspas, com outras doenças, né?
e o câncer ele tem aumentado, né, muito. Primeiro, o câncer aumenta por quê? Porque a gente começou a envelhecer mais, e era uma doença do envelhecimento, né? Então, a gente está envelhecendo, consequentemente, isso é bom, mas, consequentemente, isso vai ter mais doenças. A gente vai ter que saber lidar com essas doenças, né? Crescimento populacional, né, comum, e aumento dos fatores de risco, que vai ser nosso principal foco, tá? Então, esses fatores de risco, eles têm aumentado. E a questão socioeconômica, né? Muitas das vezes essa questão socioeconômica também interfere no desenvolvimento de incidência do câncer. E aí, quais são esses dois aspectos, principalmente, né? Quando a gente fala de fatores, né? Sedentarismo, nível de atividade física, né? E alimentação, né? Esses dois fatores têm sido problemas de políticas públicas mundiais, tá? Então, esses dois fatores, eles têm crescido. Pessoal, uma reunião legal. Oi? Então, esses dois fatores... Rapidinho, eu acho que é preciso fechar o microfone. Deixa eu ver. Vou fechar o microfone da pessoa. Pronto. Tem alguma pergunta aqui? Não. Continua travando. Então, beleza. Ideia, pode continuar. Obrigada. Obrigada. Então, aí tem aqui, né, esses dois fatores crescendo continuamente, que é a obesidade e a nível de atividade física e a parte alimentar. E aí, o que acontece quando a gente fala de tratamento com câncer? Esses três fatores são característicos para o tratamento. A exposição a fatores de risco. Por que a exposição também interfere no tratamento, professora? Porque você está fazendo um tratamento por câncer, mas se você continua se expondo a esses fatores de risco, a tendência é que esse tratamento ele seja mais comprometido. Por exemplo, você tem câncer de pulmão e você não deixa de fumar. Por mais que você esteja fazendo uma quimioterapia, você continua na exposição, que é o maior fator de risco para gerar câncer. Então, você está fazendo ainda, prejudicando mais ainda seu corpo. Você tem câncer, sabe que comidas gordurosas aumentam o desenvolvimento do câncer. Você está fazendo tratamento por câncer e continua se expondo a fatores de risco, você desenvolve mais aquele câncer, tá? E aí tem essa questão de exposição a fatores de risco. O exercício físico hoje é uma, tá? Então, pessoas que são mais ativas têm menos tendência a ter câncer, tá? Treinadas e mais ativas. E também a gente tem a questão do próprio tumor, tá? Então, aí tem as questões, quanto mais agressivo é o tumor, mais forte tem que ser esse tratamento. E as manifestações clínicas. Por exemplo, às vezes a pessoa ela tem um tumor que não é tão agressivo, não está muito exposta, mas infelizmente ela tem uma manifestação clínica, um nível de dor, um nível de fadiga muito elevada, e por isso ela tem que fazer um tratamento concomitante, né, junto com o tratamento normal do hospital, tá? Então, também essas manifestações vão interferir. Quais são esses tratamentos que geralmente são comuns no câncer, né? A gente tem a cirurgia, tá? Só voltar aqui. A gente tem a cirurgia, que é a retirada aí do tumor. Então, tem a cirurgia que a gente retira o tumor, né, de uma região maior, tá? E tem as cirurgias que são mais locais, que tiram menores. Então, dependendo do tipo de câncer, né, se é pulmão, se é câncer de mama, vão ter nomes, né, específicos, essas cirurgias. E a gente tem um tratamento com quimioterapia, tá? Que aí tem a quimioterapia que é paliativa, que é só para ajudar no tratamento, tem aquela que é para curar mesmo o indivíduo, que é a curativa, né? E tem vários tipos de químio. Hoje o INCA, ele denomina um tipo de químio também a hormonioterapia, né? Que aí é feito exames, tá? Para ver se aquele tumor ele se alimenta muito da questão de hormônio, se aquele hormônio, por exemplo, estrogênio na mulher, né, né, a testosterona no homem, se aquele tumor se alimenta muito do hormônio, e aí ele faz um bloqueio
desse hormônio, tá? Para esse tumor desenvolver menos. E aí também hoje ela é considerada um tipo de químio, mas existem outros institutos que consideram separados, mas no Brasil, que é a referência maior, é considerada como hormonioterapia. E tem a radioterapia também, muito comum no tratamento com câncer, que é local, né? Por meio de radiação, ele atinge o tumor para tentar reduzir ou tentar até, né, tipo, eliminar aquele tumor. Mas geralmente um indivíduo, ele tem vários desses tratamentos juntos, né? E aí, professora, a pessoa tem que fazer todos os tratamentos? Não. O médico que vai decidir qual o melhor tratamento para aquela pessoa, qual o tipo de tumor, quais os fatores. Lembra que eu falei para vocês, né? Que são N coisas, e aí o médico decide, né? A questão do tumor, a questão da exposição, a questão dos sintomas e ainda outras coisas que são tomadas de decisões na parte médica, que é a decisão deles com o paciente também, tá? E por que a gente fala tanto em câncer, né? Hoje o câncer, ele cresce, né? Cresce muito na quantidade de pessoas, quantidade de mortes no mundo, tá? É a 4ª doença que causa maior morte prematura, né? Morte prematura é considerada abaixo de 70 anos, tá? E a estimativa para esse ano, né? Até 2022, é cerca de 650 mil casos novos por ano no Brasil. Então, cada ano aumenta 650 mil casos novos. Então, são muitos casos, né? Que tendem a surgir. E quando a gente fala também de câncer, ao longo do tempo, alguns cânceres diminuíram mais e outros começaram a surgir mais, né? E quais são os cânceres que diminuíram mais? Câncer por infecções, por exemplo, câncer de colo de útero, ao longo do tempo ele tem diminuído, né? Câncer de estômago, porque por algumas bactérias, né, que aí a parte de fármaco vem desenvolvendo melhor, então eles conseguiram bloquear mais e esses cânceres tendem a diminuir ao longo do tempo, né? E já outros tipos de câncer vêm aumentando, como câncer de mama, câncer de próstata, né, o câncer de pulmão, né? Então fatores de risco como obesidade, nível de atividade física, fumo, bebida, vem aumentando, né, que é a questão de hábitos de vida e atitudes sociais, né, que aí a gente sabe que está também envolvendo saúde pública, estão aumentando. Então essas questões de hábitos de vida foram piorando, consequentemente esses cânceres que são derivados também dessa parte mais externa também pioraram, né? Então mais pessoas têm tido, né? E aí, mulheres, né? Geralmente 61% das mulheres no Brasil, né, em relação aos outros cânceres aí, é o câncer que mais tem mulheres, é o câncer de mama, tá? Seguido aí do câncer de colo e reto. E no homem é o de próstata, tá? Quando a gente fala em níveis mundiais, o câncer que mais atinge a população, e também está em relação ao Brasil, é o câncer de pulmão, tá? E aí, nos dados mundiais, principalmente nos Estados Unidos, o pulmão ele sempre fica em segundo lugar, para o homem e para a mulher. E aí, quais são as regiões que desenvolvem mais câncer, né? Que tem mais incidência de câncer, ou seja, mais pessoas novas tendo câncer, né? A região sudeste, né? Aí inclui aonde eu estou hoje, né? Que é o Presidente Prudente de São Paulo, e Minas Gerais, que a maioria das pessoas hoje estão escutando a nossa palestra. Então, é a região que tem maior incidência de câncer, né? Com 48% da população aí de novos casos estimando, né? Esse dado é bem recente e ele permanece no ano atual, tá? Esse ano que a gente está, que é 2020. Então, tende a ser. Por quê, né? Existem algumas hipóteses por conta do estresse, por conta da alimentação, baixo nível de atividade física. Recentemente eu estava lendo que São Paulo é um dos estados que tem menos nível de atividade física para a população masculina, né? Então, muitas regiões do Sudeste ainda têm baixo nível de atividade física também, né? Então, podem ser fatores que são a questão de estilo de vida. E quando a gente fala de câncer, né, a gente ficava assim, antigamente era uma doença... Nossa, fulano de tal teve câncer, você já ficava assim, teve câncer. Hoje em dia,
já está começando a virar comum, tá? E aí a tendência, então hoje a gente já sabe, olha só, neoplasias, que é o câncer, ele veio crescendo, ó, de 1930, olha o tanto que cresce de mortes, tá? Aqui 2017, olha como está aumentando. Então hoje, o câncer, a morte por câncer só perde para doenças por morte, né, mortes circulatórias, que geralmente são doenças cardíacas. Já tem perspectivas de estudo, né, que eles estão começando a hipotetizar que daqui a alguns anos o câncer vai matar mais que doenças cardíacas. Até porque o câncer, né, muitas pessoas morrem que não morrem de câncer, morrem por doenças cardíacas. E aí eles estão começando a ter perspectivas que isso pode alterar. Então, hoje está em segundo lugar no maior número de mortes, infelizmente, né? E aí também, né, quando a gente fala em número de mortes, o câncer de mama é o que mais, né, tem mais óbitos em mulheres, 16%, e em homens, traqueia, brônquios e pulmões. Apesar de ser maior incidência próstata, mas pulmão é o que é mais agressivo aí nos homens. E, né, a gente falou de causas, né, causas internas. Antigamente era assim, né, se fulano teve mãe com câncer, então ele já fica tenso que ele vai ter câncer. Hoje em dia não, pessoas que não têm pais com câncer estão desenvolvendo, e pessoas que às vezes têm histórico genético não desenvolvem, né. Então hoje na balança o que mais está pesando são as causas externas, né, fator alimentar, nível de atividade física, tá? Tabagismo. Então, tudo isso tem tido um peso maior para modificação, que eles chamam hoje de epigenética, né? Então, olha o tabagismo. Tabagismo é um dos maiores, né, fatores de risco para câncer. E aqui a gente fala do câncer de pulmão, né, principalmente, porque é o câncer, né, que mais mata no mundo. Infecções, né, apesar de estar diminuindo, mas o fato de você ter uma infecção tem uma maior predisposição. Ingestão de hortaliças, a alimentação está fortíssimo, né? Vem de hortaliças, frutas, sal, tá? Álcool, carne. Então, para vocês verem o quanto a alimentação vem influenciando. Amamentação, né? O contraceptivo, o tabagismo, e aí eu dei destaque para duas, né? Que é o foco da nossa fala aqui hoje, que é a inatividade física. E, consequentemente, né, se você é mais ativo, você tende aí, né, um pouquinho a ajudar nessa parte de obesidade e sobrepeso. Por que eu falei tende? Porque não, a parte de obesidade, perda de peso, né, a gente sempre tem que estar aliado, né, gasto energético que vem aí do nível de atividade física com o seu treino, juntamente com a alimentação. Uma coisa nunca dá para ser isolada da outra, tá? Então, as duas ali estão bem juntas. Quando a gente fala de câncer de mama e exercício ou câncer, né? Então, no Brasil, né, hoje a gente tem estudos, né, fortes, e aí um dos primeiros estudos foi esse aqui, né, que foi nível de atividade física. Lembra lá que eu falei para vocês, das mulheres com menopausa, né, que a gente estudou aqui e publicou? Então, faz tempo já, acho que essa publicação foi 2004, aqui no Brasil já estava estudando câncer, né, com o Battaglini, que é uma das referências, e ele viu o quê? Que nível de atividade física e nível de fadigas importadores com câncer. Então, ele viu o quê? Que pessoas mais ativas conseguiam diminuir o nível de fadiga. E essas pessoas tinham cânceres diferentes, câncer de mama, câncer de pulmão, e elas melhoraram. Tá? Então, elas diminuíram o cansaço. Professora, mas cansada, o que isso aí vai interferir? Só porque ela ficou menos cansada, os oncologistas falam, né, muitos falam que um dos primeiros sintomas, né, do paciente com câncer é um cansaço, né, um cansaço que não é um cansaço comum, é de ele não querer fazer nada, né? E esse cansaço vai impedindo ele de fazer todas as outras coisas e pode gerando outros sintomas, como dor, né, descompensação, danos musculares, né, a parte de ansiedade, depressão, enfim, vai alterando vários e desencadeando vários outros sintomas. Então, só aumentar o nível de atividade física, que não era treinamento especificamente, né, mas aumentar esse nível de atividade física por meio de exercícios ou por meio
de, por exemplo, uma caminhada, por meio de quebrar o comportamento sedentário, como eu falei para vocês, ser mais ativo em casa, já melhorou, né, esse sintoma de cansaço nos pacientes. E aí, quando a gente fala de treino, né, que treino é sistematização, já tem um profissional ali do lado, vendo individualidade biológica, qual que é o exercício correto para aquela pessoa que fez cirurgia tal, né? Tem um outro estudo aqui, que ele é referência mundial, tá? Que também é do mesmo autor, né? Ele viu 25 anos de estudo aí no mundo, e aí ele observou, né, evoluções de treinamento que é mais aeróbio, como caminhada, corrida, treinamentos de força, e esses dois treinamentos juntos, que a gente chama de combinado, quando eles conseguem ser unidos de forma que são equivalentes mesmo. Aí eles combinavam, e todos esses 3 tipos de treino foram causando muitos benefícios ao paciente, né? E aí ele recomenda os três tipos, só que durante o tempo alguns exercícios foram mais usados que outros. Então, independente do exercício, é recomendado aí esses 3 tipos de exercícios para os pacientes com câncer, né? E aí a gente também foi fazendo alguns estudos, esse estudo, e aí quando a gente fala em individualidade biológica, né? Tem pessoas que não conseguem treinar de forma nenhuma. Esse aqui foi um estudo bem mais simples que a gente realizou. Foi o primeiro estudo que eu realizei com pacientes com câncer na graduação, e foi o estudo que fez eu gostar de paciente com câncer, e aí eu não quis mais parar de estudar. Então a gente fez treinamento aeróbio. Nesse tempo, foi 2011, 2010, a gente começou a fazer esse estudo. Praticamente não tinha ninguém estudando assim no Brasil, eram poucos, mas era o pessoal de Brasília, que era o Bataglini, aqui estava começando também na Unesp, estavam praticamente todos os laboratórios muito começando ainda no Brasil. E a gente começou também em São Luís, e a gente desenvolveu esse trabalho, como ainda não tinha muita coisa na literatura, então a gente pensou assim, vamos fazer o mínimo possível. Vamos fazer assim, a referência é, um dia de treino não é bom. Treinar só um dia por semana, isso não é recomendado. Isso é pior, né? É melhor ficar sem treinar do que treinar um dia. Você faz um estresse muito grande no corpo e não consegue manter aquele estresse. Então a gente fez o quê? Vamos treinar 2, né? Já que não pode um, vamos treinar 2. Então 2 dias, o mínimo possível, né? Será que ela consegue melhorar alguma coisa, né? Porque o tratamento ele tende a piorar, muitas das vezes a ser agressivo, o câncer, e a pessoa piora, até porque ela está envelhecendo também. Então, será que só fazer 2 dias, um mínimo, consegue melhorar algo? E a gente fez em uma mulher, né? Só que é um relato de caso. A gente percebeu o quê? Que melhorava, né? Então, a individualidade biológica, a gente controlou só ela. Então, a gente viu algumas melhoras, como, por exemplo, da frequência cardíaca. O treino dela foi em esteira e bicicleta. Ela começou fazendo 30, depois ela foi para 40 e depois para 50. Isso só 8 semanas. Então, ela teve melhora do peso corporal, tá? A frequência cardíaca, então, ela fazia mais esforço, o coração dela fazia menos batimentos em esforços maiores pós-treino, e hoje a frequência cardíaca, você conseguir reduzir ela é algo muito bom, tá? Porque tem estudos que comprovam que quanto mais você poupa o coração, né, em esforços altos, mais você tende a ter sobrevida, né, aumentar a expectativa de vida, ou seja, viver mais, né, se não acontecer algum incidente, né. E várias outras coisas foram melhorando, como mobilidade de ombro, ela ganhou mais força, mesmo fazendo o treino aeróbio, tá? Aliás, ela diminuiu a força aqui, ao contrário, ela diminuiu a força, ela teve só... aqui a força, ela diminuiu a força porque não era um treino específico, né? Que no caso seria o treino de força para melhorar a força. A frequência que diminuiu, tá? E a pressão, ela se manteve, porque a pressão já era normal, né? Então, ela não precisava alterar e ela continuou mantendo. No caso aqui, a força a gente quis também controlar, mas o treino não é específico para melhora da força, tá? E aí, as outras variáveis cardíacas, a gente também observou que era no teste da esteira.
tá? E aí ela conseguiu fazer mais tempo desse teste na esteira, né? Então ela conseguiu aumentar aí o tempo de teste, que é o que ela criava uma boa resistência. Além disso, ela também teve menor percepção, ela se sentia menos cansada durante o teste. E quando a gente fez o eco dela, né, que é o ecodopplercardiograma, que é um exame aí que se faz, né, nos hospitais para ver se tem alguma doença cardíaca, né? Não é um exame de rotina, mas é um exame pedido quando se vê alguma alteração no eletro. Ela viu o quê? Que ela não teve nenhum prejuízo ou dano cardíaco, ou seja, o coração dela estava até com o melhor fluxo, tá? Então, ou seja, o treinamento conseguiu dar um apoio maior para ela. Esse outro treino a gente também realizou, só que já foi dentro do hospital, e a gente observou o quê, né? Que mulheres que faziam treinamento, e aí já foi exercício de força e exercício aeróbico, que é o combinado, né? Eles melhoraram tanto a dor da mulher quanto a capacidade funcional. Ela conseguiu ter maior função nas atividades dela. E aqui as pacientes, elas estavam em tratamento, químio, rádio, hormônio, né? Então elas estavam durante tratamento, já aquela moça tinha acabado de cessar o treinamento. Aqui elas faziam treinamento, né, na bicicleta, a gente colocou os aparelhos no hospital e a gente fez exercícios mais livres, né, sem máquinas. Lógico, né, com a equipe toda lá realizando os treinos, né. E aí a gente fez o quê? Eram 12 semanas que a gente observou se elas tinham melhoria ou não. E a gente fazia alguns exercícios, como na bicicleta, flexão, extensão do quadril, desenvolvimento de ombros, fazer agachamento, né, o tríceps e a remada curvada. E a gente fazia também alguns exercícios de flexibilidade, tá? Esses exercícios de flexibilidade eram 2 vezes por semana e o aeróbio resistido, né, dentro do hospital, 3 vezes por semana. Porque nesse período, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele já tinha lançado uma recomendação que o ideal hoje para o paciente com câncer é 5 dias por semana, né? Então, antigamente a gente dizia assim, paciente com câncer não pode fazer exercício. Não, mas o ideal já é fazer 5. Professora, mas tem uma pessoa que eu conheço que tem câncer que ela não consegue fazer. Existe individualidade biológica, resposta ao tratamento, então tem que ver quem é esse indivíduo e como se faz o exercício para ele, tá? E aí o profissional ele vai ver direitinho. Lógico, existe uma adaptação, tem pessoas que não conseguem, vão começar com um peso menor, ou seja, com uma intensidade menor, né? Então, tem sempre essas questões. E aí a gente vai aumentando, tá? Não é uma fisioterapia, isso é diferente de fisioterapia. Fisioterapia mexe com a mobilidade, é com a volta do movimento. Aqui não, a gente mexe para alterar as capacidades funcionais mesmo, tá? Então precisa ter um aumento de peso, que no caso, que a gente considera peso, né, que muito popularmente falando, para a gente profissional é intensidade, né? Então aumenta a intensidade, né? No caso do aeróbio vai aumentar lá, no caso, como era a bicicleta, ela ia fazer, né, um movimento mais rápido ou com uma carga maior. Então esse treino ele vai aumentando conforme o tempo, né, que ela faz uma adaptação e conforme a mulher também suporta. Ela está numa quimio, ela não consegue treinar. Então, no outro dia, ela recuperava aquele treino dela. A gente sempre respeitava o tratamento do hospital. E a gente tem todas os mecanismos para isso. Então, esse treino dentro do hospital, só em 12 semanas, diminuiu o total de pontos de dor. Então, aqui, olha, elas tinham 4, é uma dor intermediária. Elas tinham dor intermediária. Essas mulheres que treinavam, elas reduziam a dor baixa. Então, quase elas não estavam mais sentindo dor, né? A intensidade, a dor alta, a dor baixa, a influência dessa dor, né? Muitas das vezes para dormir. Então, tudo isso foi diminuindo nessas mulheres que treinavam. Enquanto as mulheres que não treinaram e fizeram um tratamento normal, elas não melhoraram nada, né? Então, o quanto, né, o treinamento foi alterando os sintomas dessas mulheres. Não só a dor, tá? Mas outros sintomas, como, por exemplo, a capacidade, né, a fadiga, o volume de oxigênio, que é a capacidade cardiorrespiratória, que eu falei para vocês, né, ela consegue
tem mais, a circulação fica melhor, né? Ela consegue ter maior capacidade de troca gasosa, que é a inspiração ela cansa menos, né? Durante esse esforço, né? A flexibilidade melhorou, a força melhorou nessas mulheres, enquanto as mulheres que não treinaram não melhoraram nada. Aqui o VO2, que é a capacidade cardiorrespiratória, ele já estava um pouquinho diferente, mas ele melhorou muito durante o final, mostrando que teve, de fato, aí alguma alteração nessas mulheres. E aí a única coisa que não melhorou nesse nosso estudo foi a fadiga. Mas foi incrível que, apesar dessas mulheres não melhorarem o cansaço no questionário, esse cansaço delas estava correlacionado com a dor. Então, ao mesmo tempo que elas melhoravam a dor, alguma coisa estava alterando na fadiga, apesar de não ter melhorado de fato, mas alguma coisa está lá alterando, né? E isso é bom, porque às vezes você faz um tratamento para uma coisa que vai melhorando em outras, que no caso aqui foi o exercício, né? Então, gente, esse foi assim um pouquinho do que eu quis falar sobre câncer e exercício, tá? E aí, lógico, agradecer a instituição, né? Espero que eu tenha ajudado, tá? No conhecimento com exercício físico para a saúde geral e principalmente com câncer. Aqui eu deixo para vocês meu e-mail, caso vocês tenham dúvidas, queiram perguntar algo, estudam algo específico. E aqui o Instagram também, que às vezes eu estou divulgando alguma coisa na área, né, profissional e sempre deixando essa parte de curso, alguma coisa que venha a acontecer para vocês estarem participando. E é isso. Ah, agora... Professora, desculpa. Pode falar. Então, professora Andréia, aqui a Andréia também, deixa eu te falar. Então, eu achei, assim, muito pertinente, porque a fala, né, muitas vezes, a gente costuma a pensar no câncer, uma doença, eu acho assim, muitas vezes a gente tem esse estigma de achar que é uma doença hereditária e que a gente pode fazer pouco para poder prevenir, né? Então, quando a gente te ouve falar do estudo, né, a gente vai percebendo, né, que a gente pode ter ações no cotidiano, no dia a dia, né? Como alimentação, exercício físico, e aí que a gente pode realmente mudar essa perspectiva, né? Então, assim, a gente antigamente, a gente não podia nem falar o nome da doença câncer, né? Eu vejo assim com minha sogra, que é mais velha, minha mãe, que é mais velha, hoje em dia elas falam, mas elas tinham dificuldade, elas iam falar que alguém estava com câncer, falava aquela doença, né? Então, assim, essas pesquisas, e trazer publicamente essas pesquisas, né? Tá no cotidiano, igual nós estamos na escola, né? Então, assim, como é importante em uma escola a gente estar discutindo essa questão, porque muitas vezes a gente preocupa muito com a questão do exercício físico, da atividade física, mas uma preocupação mesmo do corpo e da boa forma, né? E muitas vezes a gente talvez esquece os aspectos da saúde mesmo, né, de prevenção. Eu sou bastante sedentária, eu preciso rever isso, a minha família tem hábitos bastante saudáveis, e aí quando a gente ouve você falando dessa pesquisa, a gente já sente, eu fiquei me sentindo assim, com vontade de fazer alguma coisa, entendeu? Principalmente quando fala que você não precisa começar intensamente e que você não precisa se manter em atividade intensa, né? Eu estava conversando com meu marido aqui, porque ele adora caminhar e eu não gosto, aí eu falando com ele, eu acho que eu vou caminhar porque o mais importante é eu estar fazendo isso continuamente e não preciso de fazer tanto esforço, igual mesmo eu já gosto de fazer. Então, assim, só deixar registrado mesmo, que foi, assim, maravilhoso. Essa hora, para mim, foi excelente. Assim, eu estou ouvindo aqui, pensando em tantas coisas, na minha mãe, que é fumante, assim, no meu comportamento diário. Então, assim, como é importante, eu falo assim, a pesquisa, né? A pesquisa é uma pesquisa de saúde e a gente, dentro da escola, muitas vezes, não percebe que a gente está descuidando de alguns aspectos, né,
da saúde da gente. Então, foi muito bom estar aqui, estar ouvindo a sua fala, você apresentando a sua pesquisa, tá? Eu já estava muito agradecida, né, de você ter aceito o convite da professora Geisiane a participar, mas foi um momento uma experiência muito bacana. Meu genro está assistindo, falou a mesma coisa, então, assim, até deixo o convite já para você estar participando outras vezes, tá? Coloca o canal da Escola de Exposição do seu trabalho, tá? E foi, assim, muito gratificante mesmo. Parabéns pela sua pesquisa, parabéns por estar tornando isso público também, né? Nas comunidades, isso é muito importante, viu? Muito obrigada, foi muito bom você nesse momento. Obrigada, professora Andréa. Gratificante também é para mim. Sempre que eu falo assim, eu acabo aprendendo, né? Absorvendo de novo, tá interagindo e assim, é o legado, né? A gente da área da saúde que dá prazer pra gente é a gente dividir conhecimento mesmo, né? Então, para mim, assim, é uma honra também estar aqui com vocês e tentar melhorar o estilo de vida de todo mundo. E, assim, é muito legal porque no momento que eu falo para vocês, eu também reflito na minha, né? Eu tento sempre melhorar, né? A gente que trabalha na área da saúde, a gente fala assim, todo tempo a gente tem que estar se analisando, né? E porque não é fácil, geral, para todo mundo, né? Tem hora que a gente está estudando muito, a gente tem que parar e quebrar esse comportamento sedentário, né? Então, e assim, muitas das vezes a gente fica assim, nossa, amanhã eu vou me alimentar bem, amanhã eu vou treinar, né? Então, eu acho que a primeira coisa é começar a colocar data e horário, tá? E às vezes também, né, colocar uma perspectiva muito alta, né? Eu vou fazer isso, isso e aquilo, porque mudar hábito de vida não é algo fácil, né? Então, a gente fala muito em mudar, mas mudar hábito de vida não é fácil. Então, acho que, primeiro, né, pesquisas hoje já falam muito isso, é você começar a mudar aos poucos e também fazer coisas que te ativem a fazer outras, né? Então, por exemplo, eu não consigo caminhar 50 minutos. Vou começar caminhando pelo menos 20, né? Eu não consigo ser muito ativa, eu sou muito sedentária, só gosto de estar assistindo Netflix. Então vou pelo menos, a cada filme de Netflix eu vou levantar e vou andar 10 vezes no meu corredor, todos os dias. Aquele pouquinho que você faz todos os dias já muda a tua rotina. E aquilo ali que era 10 vezes, daqui a pouco você faz natural e aí você começa a aumentar para 15, aí começa a fazer outra coisa. Em vez de eu também só estudar sentada, eu vou começar a colocar o notebook no local suspenso e vou estudar em pé. Né? Hoje no Canadá já tem várias pesquisas desenvolvendo escolas até com crianças que estudam fazendo movimento com as pernas, né? Então já começa a movimentar e já também ativa também outras questões que estão relacionadas à saúde, também até a parte cerebral a gente sabe que começa a ficar também mais desenvolvida, né? Tem estudos comprovando que crianças que fazem esportes, elas conseguem ter melhores notas do que crianças que não fazem esporte, né? Então, quanto o exercício também ajuda aí o sistema neural, a aprendizagem, né? Então, em geral, além das partes de doenças, né? Por exemplo, tem pesquisadores hoje que falam já que todo mundo tem uma predisposição ao câncer. Até porque a gente vive em genéticas totalmente já modificadas, né? Que nossos pais não foram totalmente saudáveis. E aí, muitas das vezes, é o estresse que vai desencadear, é a alimentação, é a atividade física, né? Ser tabagista. Então, quanto menos você está nesses fatores, né, que te levam a ter câncer, que tem risco de câncer, maior, né, você tende a afastar, né, esse câncer. Lógico, tem pessoas que são extremamente saudáveis e tem, mas até essas pessoas tendem a responder melhor ao tratamento, tá? Teve uma pergunta aqui, né? Não sei se teve no Facebook. Tem umas 3 perguntas aqui nos comentários. A Francise, ela gostaria de saber qual a sua opinião sobre os treinos do YouTube. Francise, tá.
Treino no YouTube, gente, muito cuidado, né? Porque hoje em dia, não querendo falar mal dos coaching, acho até muito interessante o curso de coach. Eu já até pensei assim, talvez até faça um. Mas a gente tem que entender que existe o coach e tem o profissional. Tem que saber primeiro se esse profissional é coach, né? Porque aí quando é um profissional e coach, a gente já começa a ter, né, um olhar diferente. Porque às vezes tem muitas pessoas que não são da área da educação física, nunca estudaram, e querem passar treino. E aí é treino de moda, tá? Não é treino que ele vai ver tua individualidade biológica. Primeiro ele tem que saber quem é você, independente se esse treino for online, tá? Então ele consegue te identificar, tá? Te avaliar, né? Existem métodos dentro do treinamento online para estar fazendo isso. Então primeiro ele tem que saber quem é você, porque primeiro ele identificando quem é você, ele consegue, dentro das suas perspectivas, adaptar o treino. Pois ele tem que entender de princípios do treino, que é da sobrecarga, porque quando você faz um treino errado, você tem uma tendência também a ter lesão, né? E aí é pior, porque você tem que se recuperar da lesão e voltar a treinar. Então tem que saber primeiro quem é esse profissional, se ele é formado, tenta investigar a vida dele, tá? Então a gente já tem muitas pessoas aí que estão vivendo de marketing, tá? E, infelizmente, elas, às vezes, se sobressaem a uma pessoa que estudou muito e conhece, de fato, o indivíduo. Então, tem que começar a entender quem é, né? E também, se é profissional, né, as respostas, se ele, de fato, aí está preocupado com a tua saúde, né? Então, tudo isso tu vai observando. E, além disso, também, se aquele treino tu te adapta. Porque, assim, às vezes eu gosto de um tipo de treino e outro não. Então, também tem essa questão, né? Então, em relação a treinos no YouTube, eu não tenho problema, mas se realmente for um profissional que consiga desenvolver, se não, corta. Corta, que é modinha, tá? A Elaine falou que tem um pai de 92 anos, né, e que ajudou. Ai, que bom. Isso para mim é um prazer, a melhor parte é ler isso aqui para mim, tá? E que seu pai continue fazendo atividade, seja o mais possível, dentro das possibilidades dele de tratamento ativo, se puder aí ter um profissional acompanhando, é muito bom, tá? E assim, hoje em dia, gente, como a professora falou, antigamente ter câncer tinha que ficar parado, né? Deitado, não. Hoje em dia, quem treina, hoje já tem pesquisa comprovando, essa pessoa consegue ter um melhor tratamento, ela consegue ter, como eu mostrei para vocês aqui na pesquisa da gente, né? Ela consegue ter menos sintomas, né? E tem outras que respondem já, tem pesquisas relatando que elas respondem melhor ao tratamento, elas têm menos problema com químio, com radioterapia, né? E o câncer está virando uma doença comum, né? Vocês podem em qualquer momento conhecer uma pessoa, né? Enfim, que tenha ou até ter, né, a doença. Qual era a outra pergunta, Geise? A da Késia. Minha tia está em tratamento contra o câncer de mama. A recomendação médica é para não pegar peso com o braço, visto que precisou retirar a mama. Mesmo assim, seria viável fazer atividade física? Tá, Késia, a recomendação dela, ela tem por escrito o médico falando que ela não pode fazer atividade física no braço, né? Ela não faz nem a fisioterapia no braço, tá? E aí tem que ver se esse tempo pós-cirúrgico é bom ela ir de novo no médico, tá? Porque aí com o tempo vai passando, né? Porque o que acontece? Ela precisa ter mobilidade do braço. Eu não sei o que aconteceu na cirurgia, para ele prescrever que não pode ter de forma alguma atividade física, tá? No braço. Mas geralmente a fisioterapia e atividades leves são realizadas até pós-cirúrgico. Mas aí cada caso é um caso, né? Tem que ver o que aconteceu. E ela pode fazer atividade física, sim, dependendo de como ela esteja, né? Se ela está respondendo aí na químio, mas ela pode fazer atividades físicas leves, né? Se ela não pode fazer atividade física nenhuma no braço, de fato o médico prescreveu, não pode, né? Tá por escrito lá e não sei o porquê, né? Tem que investigar. E se ela não pode de fato, ela pode estar fazendo atividades físicas para membros inferiores, né? No caso, se ela tivesse acamada, você pode estar fazendo o movimento, né, de perna como se fosse cicloergômetro, sabe? Então,
hoje já tem hospitais, né, de internação onde eles fazem atividade física com a pessoa acamada, tá? Porque o quanto mais ela se movimenta, mais tende a melhorar a circulação, até para a parte circulatória se desenvolver melhor no corpo, né? Então, mesmo acamada, a pessoa hoje em dia já está fazendo. Tem vários hospitais já que estão trabalhando nessa perspectiva, mas sempre a perspectiva agora é de fazer, mesmo acamado, né? Aí quando não pode, de fato, fazer com o braço, né? Aí se faz outros membros. Mas, por exemplo, o fato de ter retirado a mama não impede da pessoa fazer exercício, né? Inclusive, essas mulheres que treinaram, elas fizeram tríceps francês, né? Tríceps francês é braço e elas melhoraram o movimento do braço, melhoraram o tratamento. Hoje em dia já tem um projeto na USP, muito bom, que é da professora Fernanda, acho que é Brum, né? E ele é com canoagem, né? Então, um movimento que antigamente nenhuma mulher podia fazer, que era de circundução, hoje elas já fazem, respondem bem, mas cada caso é um caso, né? Tem que ver aí o porquê, né? Mas provavelmente aí se tua tia começar a melhorar, ela tende a fazer sim, e aí é sempre bom estar indo novamente no médico, para ver se já pode realizar atividade física, né? É pena que cheguei atrasada, mas deu para entender, né, Dani? Ai, que bom que eu fiz refletir. Eu caminho todos os dias cerca de 3 minutos. A recomendação, não sei qual é a tua idade, Dani. Se você for adolescente, né, é fazer mais atividade. O adolescente tem que fazer mais que o adulto, tá? Mas o ideal, para paciente com câncer, gente, a recomendação já é 5 dias por semana. Então, um paciente debilitado fazendo quimioterapia, olha só, o cara fazendo quimioterapia. A gente que não tem câncer, a gente tem que fazer mais, tá? Assim, não no sentido de comparação, mas se a pessoa que está limitada tem que fazer, por que a gente que está saudável não está fazendo, né? Então fica a reflexão, e esses pacientes estão fazendo. Preciso ser mais ativa. Todos nós precisamos. Eu mesmo estava me cobrando hoje de treino. Estou compreendendo aqui com o Cláudio, que bom. Eu estou só lendo aqui. Assim, muita gente confunde treinamento e atividade física, é muito comum, são coisas totalmente diferentes, né? O treinamento é sistematizado, tem a intensidade, tem protocolos para intensidade, para aumento de intensidade, né? Hoje, por exemplo, no treino de força, a gente já tem análise da densidade, né, da carga, que aí, no caso, o tempo, né, de recuperação aí entre um exercício e outro. Então, tudo isso é contabilizado dentro de um treino. O treinamento aeróbio, a gente faz aumento de intensidade com a frequência cardíaca, com várias coisas. Então, quando a gente fala de treinamento, é tudo muito sistematizado, tá? E quando a gente fala de atividade física, não, é tudo que te saia do repouso, aumente o gasto energético. E isso já é bom. Observou que a parte do Estado, a opção de acesso a programa para quem faz... Isso aqui que você falou sobre ter programas de atividade física é um ponto que a saúde pública tem que melhorar, tá? As escolas, as universidades, os hospitais até, né? Porque se já é comprovado que o treinamento físico faz bem para o câncer e é um tratamento que está melhorando, por que não tem dentro dos hospitais, né? Então, a gente sabe aí que é uma questão de políticas públicas, né? Se responde melhor ao tratamento, já é comprovado mundialmente, né? Então, aí cabe da gente se sensibilizar, cobrar e nos casos possíveis, sempre recomendar para a pessoa estar fazendo, né? Lógico, sempre acompanhado com o médico. Todos esses tratamentos, os médicos estavam com a gente, né? Sempre respeitando. Tem muitos casos de mulheres que a gente treinou que elas melhoraram a pressão ou melhoraram a dor e a gente nunca pode dizer, para de tomar remédio. Ela tem que ir no médico, né? E ver se de fato não precisa, mas teve vários casos de mulheres que melhoraram tanto que pararam de tomar remédio para dor, né, como morfina até, né, que é um remédio
forte, muitos remédios para dor, pressão arterial, mas sempre com o médico. Ela nunca pode parar sem a prescrição médica, tá? Até porque, principalmente pressão arterial, é uma coisa muito assintomática. Às vezes a pessoa está com a pressão alta e nem está percebendo, tá? Então, sempre uma equipe multiprofissional. Gente, obrigada, tá, pela palestra. Estou aqui disponível, sim, se precisarem para outros assuntos, a gente pode estar conversando, tá? Depois vocês podem estar dizendo, também aí a Geisiane talvez traga algumas novidades aí para umas próximas, né? De colegas aí profissionais também, e eu estou muito feliz aí com a participação, espero ter contribuído, principalmente aí para quem tem casos na família que tem atividade física, que tem pacientes com câncer, não pensem que aquele paciente tá ruim, não pode fazer nada. Não, ele pode viver tão bem quanto você, tá? Acredite nele, comece a gerar motivação, ajude ele com atividade física, tá? E se precisarem de ajuda, deixei meu contato disponível, podem mandar e-mail, tá? E a gente está aqui para colaborar. Eu quero agradecer muito à escola pelo convite, muito bonita a ideia de vocês de estarem realizando esse tipo de palestra, muda a consciência da população, principalmente da escola, e eu espero que vocês continuem, e principalmente da Geisiane, né? Geisiane aí, eu conheci ela desde muito tempo, quando a gente ainda queria fazer graduação, a gente fazia, o que tu vai fazer? O que tu vai fazer? E hoje a gente está conversando já formada, né? Bem legal isso. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Andreia. Eu acho que esse momento foi único para mim, né? Foi um teste, muitos desafios, mas eu fico muito feliz em ver a participação do pessoal comentando, né? Participando da sala, o pessoal do Facebook assistindo também. E eu fico muito feliz de ver, sabe, o quanto que você foi profissional, o quanto que você nos trouxe dados sólidos, dados embasados de pesquisa, que você nos trouxe aqui foram informações que, como a Andreia já, né, falou, o pessoal no comentário, muda comportamentos e para a promoção da saúde. Então, muito obrigada, Andreia, pelo conhecimento que você trouxe para nós hoje. E eu espero realmente, assim, que Deus te recompense. E, assim, Amém. Queria aproveitar também para agradecer a todos que participaram. A sala foi muito organizada, muito comportada, são todos de parabéns. Em especial a Andreia, o Everton, a Luciana, a Milene, a Adriana, os professores que participaram aqui ativamente, muito obrigada. Eu não tenho palavras. Mais uma vez, obrigada, Andreia. A partir de agora, assim, eu vou sempre procurar motivo para te trazer aqui para a gente trocar experiências, trocar conhecimento e aproveitar as fontes que você já vai trazer para nós, né? Você tem muito contato com profissionais. Quem está assistindo também conhece alguém que gostaria de indicar para a gente fazer mais um ciclo, né? Pode ser de palestras, pode ser de debate, né? Em termos de saúde ou outros assuntos também podem. Eu acredito que a Andreia, o Everton, a equipe, né, de gestão vai adorar. E eu gostaria muito também de encerrar esse nosso momento, né? Porque senão fica um vídeo muito longo, depois as pessoas não conseguem nem reassistir. Mas agradecer encerrar esse momento e dizer que ele foi algo pensado para o bem mesmo, para o bem-estar das pessoas que foram alcançadas por essa transmissão. Nenhum de nós que está aqui está recebendo alguma coisa, além do conhecimento e da chance de melhorar a sua qualidade de vida por melhores escolhas. Então, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Acredito que com vocês aqui, realmente esse projeto, que era só uma ideia e era muito simples, ele não tem limites, né? Ele alcança, agora vocês vão levar esse conhecimento para a família de vocês, para os amigos de vocês, e assim a gente vai ajudando uns aos outros, né? A gente às vezes reclama demais e faz pouco. Então vamos começar por nós, pelas pessoas que estão próximas a nós,
melhorando a nossa qualidade de vida. E a Andréia trouxe hoje todo esse conhecimento para que a gente comece por algo tão fundamental. Muito obrigada, Deus abençoe. Muito obrigada, pessoal que está aqui na sala. Deus abençoe vocês também. Pessoal do Facebook, muito obrigada. Quem não conseguiu escrever ou falar alguma dúvida, pode escrever para mim, para a Andréia, pode escrever nos comentários do Facebook, depois a Andréia vai ficar revendo a postagem, né, Andréia? Tirando as dúvidas de vocês, ela é uma pessoa maravilhosa, super aberta, sabe? E muito simples, muito acessível. Então, eu indico a Andréia para vocês, convidem ela para as palestras nas escolas de vocês, nos perfis, vocês vão ficar surpresos com como alguém consegue ser tão simples e, ao mesmo tempo, tão rica, né? Uma pessoa tão profissional, né? Muito obrigada, amiga, você é maravilhosa. Gente, e assim, foi muito legal também a palestra aqui, porque apesar de estar na quarentena e tudo, nossa, esse período a gente aprendeu tanto com atividades remotas, acho que todos os professores que estão aqui, alunos, né, e está sendo uma experiência muito boa, né, apesar do caos, eu acho que a gente está se enriquecendo com muita coisa, né, e parabéns, eu queria falar de novo só para os gestores, porque eu acho que se não tiver gestores bons, né, coordenadores, no caso aqui, né, aos professores que firmaram a ideia de ter essas palestras, com certeza isso não estava acontecendo. Então, tudo que acontece, né, a gente tem que estar muito agradecido aos gestores da escola, e lógico, todo mundo que participou aqui, mas em especial aí para a Geise e para os gestores, que são os coordenadores da escola, por ter aderido aí à iniciativa. Tá? Obrigada. Posso? E a Geise também está. Oi. Deixa eu só deixar uma proposta aqui, né? Que eu vi que Valdez tem. Desculpa, Cida. Desculpa. Ainda estava falando. Pode falar, Cida. Deixa eu te perguntar. Vai ficar disponível essa palestra para quem se inscreveu e não conseguiu assistir? Porque a minha professora de Pilates, ela se inscreveu e ela está dando aula no momento e ela querendo saber se vai ficar disponível, se pode né, assistir depois ou se tem o material. A transmissão foi feita por Facebook e vai ficar tudo salvo lá no Face, ela vai poder assistir, tá bom? Então tá ótimo. Obrigada, viu? Pode também disponibilizar o slide PDF, gente. Sim, posso colocar lá nos comentários o PDF dos slides, tá bom, gente? Isso. Andréia, agora a Andréia Renault. Até porque com a barriga eu não estava vendo a imagem da Cida, desculpa, tá, Cida? Então, assim, a gente está pensando aqui, né, em nome da equipe gestora da escola, a Cida, o Everton, a Vaninha, eu estou vendo aqui tantos professores de biologia, né, de educação física, de repente eu falo assim, que o que a gente discutiu aqui é muito para a gente pensar a longo prazo, né, a gente pensar que a mudança do nosso comportamento a longo prazo, ela vai ter um benefício, né, então eu penso assim, que a gente poderia já estar planejando e articulando para quando a gente retornar, de repente fazer um dia com a comunidade, né, uma manhã de atividades físicas, a gente inicia, de repente, com a fala da Andréia, né, da Andréia Dias, né, no painel lá da escola, e depois os professores de educação física, de biologia, né, de todo mundo está participando de um momento de atividade física na escola. Quando tudo isso passar, quando a gente puder estar juntos novamente, então, assim, já estou pactuando aqui com vocês a ideia para a gente já ir pensando. Porque eu acho, assim, que quando a coisa é boa, a gente tem que divulgar. Eu estou saindo aqui tão animada, que eu acho, assim, que as pessoas têm que ouvir isso para pensar que é possível. Porque quando a gente é muito sedentário, a gente pensa que só faz efeito aquilo que é pesado, aquilo que é difícil, aquilo que você faz muita força, né? E aí o que eu estou percebendo é que não é, né? Que você tem que começar aos poucos, que se você for contínuo, você vai estar fazendo muito bem, né? Então eu deixo aqui a proposta, tá? Para Geisiane, Francisco,
Denise, Thaís, né, Valerinha, todos os professores, que eu não consigo ver todos que estão aqui, tá, Valdete, Cida Roque, que é minha vice, né? Então, da gente estar construindo esse momento com a comunidade, e a gente convida a Andréia novamente, de repente a gente pode até fazer uns testemunhos lá, né? Falar, né, depois da palestra, se a gente conseguiu realmente mudar alguma coisa, né? Então, assim, eu vou deixar esse convite, tá bom? Então, aí eu finalizo a minha fala aqui. Andréia, muito obrigada. Geisiane, muito obrigada. A todos os professores da nossa escola, a minha equipe gestora, Everton, Cida, Vânia, né? As especialistas que mobilizaram demais, Luciana, Adriana, Milene, Rita. Então, eu agradeço a todos vocês, tá? Eu acho que nós saímos ganhando muito com esse encontro, viu? Foi muito bom. Se tiverem outras propostas, pode ter certeza que vão ser acolhidas, tá? Por nossa equipe. Um abraço para todos vocês, uma boa noite, aí passo a palavra para vocês, aí para vocês finalizarem. Tá? Fiquem com Deus, foi muito bom mesmo estar com vocês neste momento. Muito obrigada, Andréia. Você, como sempre, uma pessoa singular, única. A gente chega com uma ideia simples com a Andréia e, assim, ela apoia a gente, ela motiva, né? Prova que a gente está aqui hoje com essa conferência. Então, muito obrigada. Andréia, você gostaria de falar algo antes da gente encerrar? Gente, então, estou à disposição. Se tiverem outras ideias, podem falar sim. Se tiverem dúvidas, podem contactar, tá? E é isso. A gente está aqui para tentar, sabe, dar aquela alfinetada para mudar um pouquinho, né? Muda vocês, mudou eu, né? Então é isso, troca de conhecimento mesmo. E pensem, o mínimo que vocês fazem já vai fazer diferença. O mínimo pode ir aumentando, tá? Então é isso. Então vamos lá e eu fico muito feliz, tá? E agradeço todo mundo que participou, a escola de novo, Geisiane, e a gente está aí para disposição. Precisando, só falar, tá? Muito obrigada. Acho que agora a gente pode oficialmente encerrar. Quero agradecer mais uma vez a todos, né, que assistiram. Foi um momento enriquecedor, né, para nós. E além de nos trazer conhecimento, que ele possa nos trazer motivação para mudar a nossa rotina, os nossos hábitos e assim promover, melhorar a nossa saúde. Gente, muito obrigada. Eu espero que vocês tirem o máximo proveito de todas as informações que foram passadas aqui. Um forte abraço e a gente espera vocês nas nossas próximas iniciativas da escola. Um abraço, boa noite. Tchau, boa noite. Encerrando no Face. Se cuida, gente. Fique em casa, tome todas as medidas preventivas. Hashtag fique em casa. Tá bom. Tchau, pessoal, tchau. Se vocês quiserem abrir os seus vídeos para dar um tchau, o seu áudio para dar um tchau, podem ficar à vontade. Tchauzinho, gente. Boa noite. Tchau, obrigada. Obrigada a todos. Tchau. Tchau. Encerrando no Face.